Oi. Quem nunca olhou para cima, para aquele céu cheio de estrelas e ficou pensando: de onde a gente veio? Como tudo isso aqui começou, né? Pois é, essa é a grande pergunta. E a resposta mais comum que a gente ouve é o Big Bang. É o nosso ponto de partida. O modelo padrão. Exato. O modelo padrão. E dentro dele tem uma peça bem importante, que é a inflação cósmica. A inflação. Isso. Aquela ideia de uma expansão assim absurdamente rápida, sabe? Trilhões de vezes numa fração minúscula de segundo logo depois do Big Bang. Ela surgiu para explicar por que o universo parece tão plano e homogêneo quando a gente olha em grande escala. Só que a cosmologia, bom, ela não tá parada, né? Ultimamente tem tido mais agitações, É verdade. um plano assim, aí vem os resultados de física de partículas que não batem direito, dados novos do James Webb que levantam mais perguntas. É um momento interessante de muitos questionamentos. E tudo isso meio que abre espaço para a gente pensar, será que o quadro está completo? A própria inflação ela tem uns probleminhas, né? Tem sim. Ela depende bastante do que a gente chama de ajustes finos, muitos parâmetros que precisam ter valores muito específicos. E depende também de coisas teóricas, como um campo chamado inflaton. Que nunca ninguém viu, né? Exatamente, nunca foi detectado. E isso faz com que muitos físicos fiquem, digamos, desconfortáveis e busquem outras explicações. Ok, então vamos explorar isso. Com esse cenário todo e os problemas da inflação, começam a surgir umas ideias bem diferentes. Que tal a gente começar por uma que vai direto no ponto? E se a inflação, que parecia essencial, simplesmente não aconteceu? Essa é uma proposta bem radical, mas muito interessante. A ideia central é: será que a física que a gente já conhece bem, tipo a gravidade com a relatividade geral e a mecânica quântica, será que elas sozinhas já não dariam conta de explicar a estrutura do universo? Sem precisar da inflação? Exato. O modelo parte de um estado inicial chamado espaço de De Sitter. Pensa num universo que se expande exponencialmente, mesmo vazio, só com a energia do próprio espaço. Tipo a energia escura que a gente observa hoje. Hum. E nesse cenário, as flutuações quânticas naturais, sabe? Pequenas ondulações no próprio espaço-tempo que a gente pode pensar como ondas gravitacionais primordiais. Essas flutuações é que teriam semeado as estruturas. As galáxias, as estrelas, tudo teria vindo daí. Entendi. A grande vantagem aí seria não precisar inventar nada novo, tipo o inflaton, certo? Usar só o que a gente já tem na caixa de ferramentas da física. Exatamente. Esse é o ponto forte. Usar a física conhecida. Mas só essas flutuações quânticas, sem aquela super esticada da inflação, elas seriam mesmo suficientes para criar a complexidade toda que a gente vê? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que o modelo precisa demonstrar. O legal é que ele faz previsões bem claras Ah, é? Tipo o quê? sobre as características dessas ondas gravitacionais que teriam sido geradas lá no início e sobre como a matéria deveria estar distribuída hoje no universo em grande escala. Isso é ótimo porque significa que a gente pode testar. Dá para verificar ou refutar? Isso, com observações futuras, telescópios melhores, detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis, a gente pode ver se bate ou não. Aposta que a gravidade e a quântica juntas talvez sejam mais poderosas do que a gente imaginava. Fascinante. Agora vamos para outra ideia que parece saída de ficção científica, mas que também está sendo levada a sério. E se o Big Bang não foi bem o começo de tudo, mas sim um evento, um kick, que aconteceu dentro de um buraco negro? Essa ideia mexe com a nossa noção de começo, né? Ela vem de tentar juntar a relatividade geral com a mecânica quântica em situações extremas, como o centro de um buraco negro ou o início do universo. Como funcionaria isso? Imagina uma nuvem gigante de matéria, poeira cósmica, gás, colapsando pela própria gravidade. A física clássica, lá com Penrose e Hawking, diz que isso termina numa singularidade, densidade infinita, ponto final. O pesadelo dos físicos. Exato. Mas aí entra a mecânica quântica. Tem um princípio fundamental, o princípio de exclusão de Pauli, que basicamente diz que certas partículas, os férmions, que formam a matéria que a gente conhece, elétrons, prótons, não podem ficar todas espremidas no mesmo lugar e estado. Ah, tipo, elas ocupam espaço, mesmo no nível quântico. Isso.
elas resistem a serem comprimidas além de um certo ponto. Essa resistência poderia gerar uma pressão gigantesca, contrária ao colapso, antes de chegar na densidade infinita. E essa pressão faria a matéria quicar. Em vez de sumir na singularidade, ela bateria e voltaria. Exatamente essa a ideia. A matéria é esmagada a uma densidade absurda, mas em vez de colapsar para sempre, ela meio que ricocheteia e começa a se expandir de novo. E essa nova fase de expansão seria o nosso universo. Uau! O mais incrível é que esse mecanismo de colapso e kick poderia naturalmente gerar fases de expansão acelerada, tanto uma no começo, parecida com o que a inflação faria, Explicaria a homogeneidade inicial. sim, e também uma expansão acelerada mais tarde, como a que a gente atribui à energia escura hoje. Tudo isso sem precisar de campos extras, como o inflaton. E tem como testar essa ideia também? Alguma previsão específica? Tem sim. Uma previsão importante é que o nosso universo não seria perfeitamente plano. Teria uma curvatura espacial muito pequena, mas positiva. É algo sutil, mas que missões espaciais como a Euclid, da ESA, estão projetadas para medir com precisão. Então, a geometria do universo poderia dar uma pista. Poderia. E tem mais. Se a gente pensar nesse cenário como um todo, talvez ele ajude a explicar outras coisas misteriosas, como a origem dos buracos negros supermassivos que existem no centro das galáxias, ou até a natureza da matéria escura. Missões futuras podem buscar essas conexões. Ok, então resumindo um pouco, a gente tem aqui duas alternativas bem fortes para o modelo padrão com inflação. Uma diz, talvez a gente não precise da inflação, a gravidade e a quântica que conhecemos dão conta. A outra vai além. O Big Bang talvez não seja o início, mas um kick dentro de um buraco negro de um universo que veio antes. O que isso tudo significa para a gente, para a nossa visão do cosmos? Olha, o fio condutor dessas duas ideias, e de outras que estão surgindo, é tentar explicar de onde viemos usando a física fundamental que a gente tem em mãos. Gravidade, mecânica quântica e, muito importante, fazer isso de um jeito que gere previsões que possam ser testadas. É uma tentativa de construir modelos mais econômicos, digamos, sem tantos parâmetros para ajustar ou entidades que a gente nunca viu. Menos especulação, mais física testável. Exato. E essa ideia do universo nascendo de um buraco negro, ela é particularmente profunda, né? Ela sugere que o nosso universo inteiro, tudo que a gente consegue ver, talvez seja só uma região dentro de um buraco negro num universo pai. Isso nos colocaria num ciclo cósmico potencialmente infinito de colapsos e expansões. Muda completamente a perspectiva. Totalmente. E aí fica uma última provocação para a gente pensar. Será que aqueles objetos mais extremos que a gente observa, os buracos negros supermassivos, será que eles são só o resultado da evolução das galáxias ou poderiam ser algo mais? Talvez relíquias, fósseis daquele processo de nascimento do nosso próprio universo. Quem sabe formados durante a fase de colapso que veio antes do nosso kick? Será que esses ciclos de colapso e expansão dentro de buracos negros são, na verdade, um padrão fundamental do cosmos, acontecendo em escalas muito maiores do que a gente imagina?